Bom dia, pessoal. Shalom, que o Eterno esteja abençoando a todos vocês. Aqui é vosso amigo, professor Kleber Guedes. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo referente à série Espírito de Deus. E já pegue aí um caderno, uma caneta, a sua Bíblia, para conferir os textos que vamos estar falando e você depois fazer as anotações que você julga interessante. Então hoje nós vamos estar falando o Espírito de Deus no Novo Testamento. Como o Espírito de Deus ele é visto no Novo Testamento. Amém? Então, a partir de hoje nós vamos estar examinando essa questão. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o significado da palavra Espírito. A palavra Espírito, em grego, é pneuma. Vou pegar aqui um dicionário, né? Vou ler alguma coisa para você aqui, concernente a esta palavra. Aqui, ó, pneuma significa espírito, vento, respiração, inspiração. Então vem de duas raízes. A palavra pneuma vem da raiz pneu, que denota movimento dinâmico de ar, e dos derivados pneo, que significa soprar. Isso é vento no sentido geral. Então, essa palavra, de acordo com esse dicionário, significa respirar, emitir uma fragrância, irradiar calor, ira, coragem, benevolência, sopro, respiração, inspiração e etc. Pneuma, espírito, denota o resultado da ação de respirar, a saber, o ar posto em movimento com ênfase subjacente em sua força inerente. Amém? Eu vou ler outra nota aqui interessante. Aqui, ó, na versão da Septuaginta, equivale de pneuma e quase sempre rua, das 377 ocorrências. Outra coisa interessante que eu quero falar para você é a teologia cristã tem um entendimento a respeito do que é o Espírito de Deus, e a teologia judaica tem outro entendimento com respeito ao Espírito de Deus. E no decorrer desse estudo nós estaremos falando sobre isso, né, em outros vídeos. Mas primeiramente eu quero chamar a sua atenção para o cuidado que temos que ter quando estudamos a Bíblia e encontramos a palavra Espírito na Bíblia. A palavra Espírito, ela é uma palavra polissêmica no Novo Testamento, como também no Antigo. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que na Bíblia tem mais de um significado, ou se refere, às vezes, a algo e outras vezes a outra coisa. Como, por exemplo, a palavra Espírito, em João 4, versículo 24, quando Jesus falou assim, ó, Deus é Espírito, ali está falando da imaterialidade, que Deus ele não é um ser material, ele não é um ser físico, compreende? Então está falando que a natureza de Deus não é a mesma natureza nossa. Nós somos seres físicos. Deus não é um ser físico, ele é imaterial. Então, a palavra, quando diz que Deus é Espírito, significa isso ali. A palavra Espírito, se você vai para Lucas 23, 43, lá significa fôlego de vida. Jesus falou assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Nós vemos lá em Atos capítulo 7 também, Estevão fazendo a mesma oração, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Ali se refere à sua vida, ao fôlego de vida. A palavra Espírito também, ela se refere a intenções, emoções, entendimento, a mente. Por exemplo, em Atos capítulo 16, nós temos um texto interessante. Se você puder olhar aí, ó, Atos 16, versículo
Atos 17, versículo 16. Veja o que está escrito. Paulo disse assim, ó: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O seu espírito se comovia dentro de si mesmo. Isso é, esse espírito aqui se refere ao quê? Aos sentimentos, às emoções do apóstolo Paulo. Ele ficava revoltado. Veja que o texto bíblico estava falando do espírito de Paulo. Por isso que no estudo passado, nós falamos também que o Espírito de Deus não é um ser distinto de Deus, mas é algo que é inerente a Deus. Assim como o Espírito de Paulo não era outro ser distinto de Paulo que estava dentro dele, assim também o Espírito de Deus não é outro ser que é distinto de Deus. Então o Espírito de Paulo se agitava. Então se refere aqui a emoções, a sentimento. A palavra Espírito, ela vai se referir também ao Espírito de Deus, como nós vemos lá na ocasião do batismo. Mateus capítulo 3, versículo 16, diz que após Jesus sair das águas, quando foi batizado, ele recebeu o Espírito de Deus que veio descendo sobre ele como uma pomba. Amém? Então veja, temos que ter esse cuidado quando vamos ler a Bíblia, porque senão nós vamos fazer uma confusão. A palavra Espírito também, ela se refere às vezes a seres angelicais, a seres celestiais, como a demônios, como a anjos de Deus. Como, por exemplo, se você vai para o livro de Atos, capítulo 8, versículo 29, Atos 8, versículo 29, veja uma coisa interessante. Você lê no versículo 29, disse assim, ó: e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. A pessoa lê esse versículo aqui, muitas pessoas imaginam que aqui é uma referência ao Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas será que esse Espírito aqui que falou com Filipe era o Espírito de Deus, era o Espírito Santo? É só você ler o contexto. Se você voltar para o versículo de número 26, veja só, quem estava falando com Filipe? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Então, esse espírito aqui, que falou com Filipe, de acordo com o contexto, era o anjo de Deus. Isso ocorre muitas vezes lá no livro de Apocalipse. Você lá, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é esse Espírito que estava falando com João, né? Que relatou aquela revelação a João, que João passou para a igreja? Você vê lá, revelação que Deus deu a Jesus Cristo, né, sobre as coisas que deviam acontecer. E você vê lá que a revelação foi dada por Deus a Jesus, que Jesus passou para o anjo, e o anjo passou para João. Então, quem era que estava falando com João? O Espírito que dizia ali era o anjo de Deus. Tá certo? Em breve a gente continua esse estudo. Um forte abraço. Deixa aí o seu like aí e se inscreva no canal se você não é inscrito.